E aí, sabe aquela sensação, aquele frio na espinha quando a gente olha para uma questão de matemática do Enem ou de um vestibular? Pois é, quem já passou por isso chegou no lugar certo. Hoje a gente vai desvendar juntos algumas estratégias que são, olha, essenciais para transformar a matemática de um problemão numa vantagem competitiva. Então, bora começar! Olha, essa sensação é super comum, viu? A pressão do tempo, a linguagem às vezes complicada das questões, tudo isso junto pode fazer com que até um probleminha que parece básico se transforme num monstro de 7 cabeças. Mas ó, a boa notícia é que, por trás de tudo isso, existem métodos, existem padrões. E o nosso objetivo hoje é justamente aprender a enxergar esses padrões. Bom, para começar, a gente precisa entender qual é a real natureza desse desafio, porque né, não é só sobre decorar um monte de fórmulas. O X da questão é saber como e principalmente quando aplicar cada uma delas. E tudo isso, claro, correndo contra o relógio. E essa frase do Venâncio Andrade, olha, resume isso perfeitamente. Sabe aquela questão que a gente bate o olho e pensa, ah, essa é fácil, pois é. Ela pode esconder uma baita armadilha. Só o fato de reconhecer isso, de já ficar com o pé atrás, já é o primeiro grande passo para não cair nessas pegadinhas. Muito bem, agora vamos para a nossa primeira ferramenta prática. É aqui que o jogo começa a virar. A identificação de padrões. Muitas, mas muitas questões, mesmo principalmente no Enem, adoram usar sequências de figuras. E a chave aqui não entra em pânico, de jeito nenhum. A chave é investigar. Para entender isso na prática, vamos pegar um exemplo clássico do professor Ferreto. Imagina a cena. A gente tem uma mesa. Uma mesinha quadrada. Ao redor dela, quantas cadeiras a gente consegue colocar? Uma em cada lado, 4 cadeiras. Simples, né? Beleza, guarda esse número aí. 4. Ok, agora vamos complicar um pouquinho. A gente pega uma segunda mesa e encosta na primeira. E aí, quantas cadeiras cabem agora? A primeira reação seria pensar, bom, 2 mesas, 8 cadeiras. Mas não, se a gente contar direitinho, vai ver que agora são 6 cadeiras. Opa, não 8, 6. O que será que aconteceu, hein? E se a gente colocar uma terceira mesa? Bom, o total de cadeiras sobe para 8. Então, peraí, vamos organizar as ideias. A nossa sequência de cadeiras é 4, depois 6, depois 8. Já dá para notar um padrão aí, né? A cada mesa nova que a gente junta, o número de cadeiras aumenta em exatamente 2. Pegamos o padrão. E olha que legal, isso que a gente acabou de descobrir tem um nome chique na matemática. Progressão aritmética, ou simplesmente PA. E aquele número mágico que fica se repetindo, que a gente soma a cada passo? No nosso exemplo, o número 2 é o que a gente chama de razão. Anota aí, identificar essa tal de razão é a chave de tudo para resolver esse tipo de problema. Certo, exemplo da mesa foi legal, mas e na prova? Como isso aparece? Vamos aplicar essa ideia numa questão que já caiu no Enem. A gente tem uma sequência de figuras feitas com palitos de fósforo, e a pergunta é bem direta. Quantos palitos vai ter a 10ª figura dessa sequência? Então, nada de desespero. O segredo é ter um método. Passo 1. Vamos contar os palitos. A primeira figura tem 3. A segunda tem 7. E a terceira tem 11. Beleza. Passo 2. Vamos achar a razão. De 3 para 7 aumentou quanto? 4. De 7 para 11 aumentou quanto? 4 também. Bingo! A nossa razão é mais 4. Agora passo 3. A gente usa a famosa fórmula do termo geral. Queremos a 10ª figura, né? Então o N é 10. A primeira figura, o A1, tinha 3 palitos. E a razão, o R, é 4. Colocando na fórmula, o cálculo fica assim. 3, que é o primeiro termo, mais 10 menos 1, que dá 9, vezes a razão, que é 4. E aí é só fazer a conta. 9 vezes 4 dá 36. Soma com os 3 do começo e chegamos em 39. É isso. A 10ª figura vai ter 39 palitos. Sem chute, sem pânico, só um método, um passo a passo claro que levou a gente direto para a resposta certa. E isso nos leva à grande sacada do professor Ferreto, a maior dica de todas. Antes de sair jogando número em fórmula, a primeira coisa a se fazer é investigar. É ser um detetive da questão. Observar, contar, procurar o padrão. Quase sempre, a resposta já está ali, na própria sequência, só esperando para ser encontrada. Essa mentalidade de investigador é o que faz toda a diferença.
E por falar em investigação, essa ideia não vale só para a sequência de figuras, não. Agora, vamos para a nossa segunda ferramenta. A gente vai lidar com outro grande vilão dos vestibulares. Aqueles cálculos que parecem fáceis, mas que são cheinhos de armadilhas nos detalhes. Olha só que interessante isso aqui. De um lado, o jeito difícil. Dividir 0,004 por 0,0008. Só de olhar já dá um nervoso, né? Cheio de vírgula, um monte de zero. Mas do outro lado tem o jeito inteligente. A gente pode simplesmente andar com a vírgula o mesmo número de casas nos dois números. Se a gente andar 4 casas em cada um, aquela conta esquisita vira 40 dividido por 8. Ah, aí ficou fácil, né? A resposta é 5. Viu só? Simplificar o problema antes de começar a resolver economiza um tempo precioso e, mais importante, evita muito erro de bobeira. Agora, se preparem para uma das pegadinhas mais clássicas de todas. Olhando rápido, -8² e -8² parecem ser a mesmíssima coisa. Mas, gente, os parênteses mudam tudo. No primeiro caso, com parênteses, a gente está elevando o número -8 ao quadrado, ou seja, é -8 vezes -8. Menos com menos dá mais, então o resultado é mais 64. Já no segundo caso, sem os parênteses, o sinal de menos está do lado de fora da festa. Então a gente primeiro eleva o 8 ao quadrado, que dá 64, e por depois coloca o sinal de menos na frente. Resultado, menos 64. Totalmente diferente. Moral da história, um pequeno detalhe, um mísero parênteses pode mudar completamente a resposta. E é isso que a gente precisa entender. A matemática do vestibular não testa só o que a gente sabe de fórmula, ela testa e muito a nossa atenção. Um parênteses esquecido ou ignorado pode literalmente custar uma questão inteira. Beleza, já juntamos as peças do quebra-cabeça. A gente viu como investigar padrões em sequências e como ficar de olho nas armadilhas de cálculo. Agora, chegou a hora de consolidar tudo isso, de amarrar as pontas numa estratégia vencedora. Então, vamos lá, qual é a estratégia vencedora? Primeiro, bateu o olho numa sequência? A primeira atitude é investigar, virar detetive para achar a razão. Segundo, encontrou um cálculo cheio de vírgula ou números esquisitos? O reflexo tem que ser o de simplificar antes de qualquer outra coisa. Terceiro, atenção máxima, mas máxima mesmo, aos detalhes, como os benditos parênteses com números negativos. E o mais importante de tudo é pegar essas dicas e transformar num método, numa rotina. Praticar, praticar, praticar. É assim que a confiança aparece. E para a gente fechar, fica a reflexão. Com essas ferramentas em mãos, qual é aquele conceito fundamental, aquela parte da matemática que antes parecia um bicho de 7 cabeças e que agora, quem sabe, já parece um desafio que dá para encarar? A grande chave, no final das contas, é sempre começar.